pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Rogério Mazzini. Hoje, dia 22 de agosto de 2018, quase 1h da tarde, nós estamos aqui na aldeia de Carapicuíba. Carapicuíba é um município no extremo oeste da grande São Paulo. Neste município abriga um importante patrimônio histórico, que é exatamente a aldeia de Carapicuíba, existente desde 1580, portanto século XVI. É um dos patrimônios históricos que inclusive tombado em 1941, considerado como patrimônio histórico nacional. E como vocês podem perceber, eu estou aqui atrás de mim existe a igreja, que é o ponto, a arquitetura principal desta aldeia. Pode me acompanhar. Nesta igreja, ela está fechada neste momento, mas dentro dela existe um altar com característica, o altar-mor é simples, com característica jesuítica, de uma forma bem simples. A porta, ela ainda conservada, preservada, como vocês podem observar. Todo o patrimônio histórico existe uma preocupação em manter, em conservar, em preservar suas características iniciais, porque senão perde-se um pouco do seu significado histórico. Quando falamos em história, a palavra vem de histor, que significa aquele que aprende pelo olhar. Automaticamente poderíamos definir história como investigação. É exatamente isto que eu fiz para podermos descobrir algumas informações, sobre este local. Esta parte entre a escadaria e aquela cruz é exatamente chamado de adro. Todo espaço que ele seja ele cercado ou aberto, é chamado de adro, entre a porta da igreja, a escadaria da igreja e aqueles tijolos onde montam um apoio para a cruz. E para os padres jesuítas, com uma visão mais religiosa, eles acreditavam que este adro, este espaço, era um espaço protegido contra a ação dos demônios. Então aí entra a questão da fé, E onde entram os jesuítas nisso? Os padres jesuítas é uma ordem católica de padres, assim como os beneditinos, os carmelitas, existem os jesuítas. Os jesuítas, um grupo de padres que inclusive fizeram parte da história do Brasil, desde o seu início, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em uma comitiva liderada pelo padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas sempre se preocuparam bastante em proteger os índios. Então essa aldeia inicialmente ela foi criada com o objetivo dos padres jesuítas proteger os índios dos bandeirantes, de forma que eles não fossem tidos como escravos
não ocorresse o apressamento desses índios, para que eles não fossem escravos, neste trabalho dos bandeirantes em abrir caminhos e descobrir riquezas aí pelo interior. Então, era uma forma de os padres jesuítas protegerem os indígenas. Esta igreja ela foi inaugurada exatamente em 1736 e ao redor existe sim um ambiente urbano, porque ao redor da aldeia, inclusive aqui no meu lado esquerdo, existe um parque muito bonito, né? Mas como vocês podem ver, toda a arquitetura dessas casas que também se tornaram comércio na frente da igreja, elas mantêm a arquitetura da época com todo o seu com toda a sua expressão, seu significado. É muito evidente a questão da preservação e é claro, nenhum patrimônio histórico ele sobrevive sem o apoio, sem o empenho e sem os cuidados para se preservar a memória histórica, que é tão importante na cultura brasileira. E diga-se de passagem, aquilo que é cultura, que vem da palavra cultivar, aquilo que é enraizado, né? Aquilo que se cria raiz, aquilo que se cria uma base, a isso nós chamamos de cultura.